A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo, né? Boa madrugada, mais uma madrugada na presença de Deus, em oração, em jejum, em leitura da palavra de Deus, né? Hoje nós vamos ler o Salmo 131. O título diz assim: humildade e confiança em Deus, né? A palavra de Deus nos ensina que a humildade precede a honra, mas a arrogância arruína, né? A humildade, né? Nós reconhecermos diante de Deus, né? Que sem Ele nós não somos nada, que sem o Senhor Jesus nós não vamos chegar a lugar nenhum. Como disse o Senhor Jesus na sua palavra, que sem mim nada podeis fazer, né? Sem a presença de Deus conosco, né? O Moisés, o profeta do Senhor, ele disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei, né? Ou seja, eu não vencerei. Então temos que ter humildade, né? Compreender e entender que sem Deus nós não vamos chegar a lugar nenhum. Como diz aqui a palavra do Senhor, o Salmo 131 e o versículo 1 diz assim, ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso, deixei de olhar os outros com arrogância, não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo diante de mim. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre, né? Bendito seja o nome do Senhor. Tem gente tão arrogantes, né? Prepotentes, né? Que quando olha para você, olha de baixo para cima, né? Se achando, né? Achando que é melhor do que você, ou do que eu, ou do que qualquer outro ser humano. Às vezes por uma posição social, né? Por ter uma posição social, ou até mesmo um estudo, um diploma, né? Mas essa pessoa não sabe que ela, diante de Deus, ela não é nada, assim, no sentido de se achar alguma coisa, né? Se achar além dos outros, né? Achar que está até mesmo acima de Deus. A arrogância, a prepotência, né? O orgulho, né? Nós temos vários exemplos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, que nos ensina a arrogância do ser humano, né? Como foi com o próprio Lúcifer. No capítulo 38 do livro de Ezequiel, o escritor, profeta Ezequiel, escrevendo, ele dá um exemplo, né? Uma comparação de um rei, Ciro, homem arrogante, prepotente, né? Que se achava que naquela época era um dos reis, um reinado mais poderoso da época, né? Todos tinham medo deles, né? As outras nações, do rei da Síria. E ele foi comparado a Lúcifer, quando estava nas mansões celestiais, um querubim ungido de Deus, né? Um arcanjo que regia o coral de Deus nos céus, e deixou-se levar pela sua arrogância, pelo seu orgulho, né? Diz a palavra do Senhor que ele quis ser igual a Deus, né? Deixou o orgulho encher o seu coração ao ponto dele querer, o seu entendimento, querer ser mais do que Deus. Ele disse: eu subirei às mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. E diz a palavra do Senhor
que Deus o expulsou dos céus à terra, né? E a terça parte dos anjos que o seguiram, que hoje são demônios, né? Porque eles perderam, né, o brilho, eles perderam. A palavra de Deus diz que ele era como pérolas, eles eram como diamantes que brilhavam, né? O Lúcifer, a luz, né? O poder, a autoridade que tinha, né? E achou-se no direito de querer ser igual a Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei que está acima de tudo e de todos, juízes dos juízes, né? Que está acima de todos, né? Então, meu amigo, meu irmão, não adianta, né? O orgulho, a arrogância, é ele que leva o homem à ruína, o ser humano, né? A sua arrogância, a sua prepotência. Mas se botar ele na balança, né? Ele não é nada diante dos olhos de Deus. Nós não somos nada, né? Então, o Lúcifer, ele quis ser igual ao Senhor, que hoje chamamos de Satanás, diabo, né? Porque ele perdeu o seu brilho, a autoridade santa, por querer ser igual a Deus, o orgulho que encheu o seu entendimento e o seu coração. E hoje ele está aí, né, jogado na terra, né, com os seus, a terça parte dos anjos, que hoje são demônios enganadores, né, que enganam a humanidade, que tenta a humanidade, né, praticando as suas maldades, tentando o ser humano. E o ser humano, por não querer Deus, rejeitar a Deus, a palavra de Deus, rejeitar os mandamentos do Senhor, está a mercê, né? Está desprotegido ao ponto de praticarem tantas maldades, influenciado pelo diabo muitas vezes, e também pela natureza pecaminosa que atua, né, nos seus corpos, na sua mente, no seu coração, na prática da maldade. E diz a palavra do Senhor, né, que eles estão no mundo, entre as mansões celestiais, né, e a terra. Quando o diabo chegou diante de Deus, acusando Jó, né, que ele só servia a Deus porque Deus tinha dado tudo a ele, né? Foi acusar Jó. E é isso. E o Senhor perguntou para ele: de onde é que tu vens, Satanás? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Então é ele que está aí rodeando, passeando, né? Como disse o apóstolo Pedro, o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, né? Ele está ao derredor, mas ao redor daqueles que temem a Deus estão os anjos do Senhor, guardando, livrando, protegendo, abençoando, né? Quando o ser humano ele se volta para Deus, né? Ele se arrepende dos seus pecados e passa a ter uma vida com Deus. Agora quem cuida deles é os anjos de Deus, né? E o diabo pode tentar, pode trabalhar, pode fazer o que quiser, né? Mas se ele teme a Deus e busca a Deus e é obediente à palavra e os mandamentos de Deus, os anjos do Senhor estão para guardar e livrar a vida dele. Mas imagina aqueles que não estão com a proteção de Deus, né? Que não está buscando a Deus, está desprotegido, né? A sua vida, a sua família, né? Por a desobediência, dando lugar, né, às setas de Satanás, ao orgulho, à arrogância, à prepotência, à maldade, às sementes malignas do mal, o ódio, o rancor, a inveja, o olho gordo, a maldade, né, a calúnia, a defamação, né, as injúrias, né, praticando maldades que o diabo joga na mente, no coração daquela criatura, e simplesmente ela bota em prática na sua vida, né? Depois o diabo vai lá, se afasta dela
e ela fica com as consequências malignas que ela plantou, as suas maldades, para colher, né, na sua vida, por conta do orgulho e da desobediência a Deus. Por isso que o salmista, ele escreve aqui, ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso, né? Ele foi, né, orgulhoso, foi arrogante, né? Mas ele já não era mais, porque ele se arrependeu, né, dos seus pecados, da sua maldade, e agora ele passou a temer a Deus, a praticar a palavra de Deus, o bem, a guardar os mandamentos do Senhor do seu coração e colocar em prática na sua vida. O versículo 1 do Salmo 131, a parte B, ele diz assim, deixei de olhar os outros com arrogância, não vou mais atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance, né? E é verdade. Não é pecado você querer ter uma vida abençoada por Deus, né? Uma família abençoada, não. Ter prosperidade, vida e vida com abundância, não. Que só Jesus tem para nos dar, não é pecado diante de Deus. Mas a partir do momento que você ou eu começa a querer humilhar, né, aqueles que estão abaixo de você no sentido de autoridade, né, você começa a menosprezar, tratar mal, né, aquela pessoa, pisar, humilhar, perseguir, né, sem motivo, caluniar ela, né. Uns você trata com respeito, mas os menorzinhos diante dos seus olhos você trata com arrogância, você trata com desprezo, você quer humilhar, quer pisar. Não sabe você, meu amigo, meu irmão, que acima de qualquer um ou outro autoridade existe um Deus, o Deus que vê tudo, como ele viu o rei Nabucodonosor, né? O rei Nabucodonosor era um dos reinos era o rei mais poderoso da sua época lá, a grande Babilônia, né? E um dia ele andando no palácio da grande Babilônia, ele bateu nos peitos e diz assim: eu construí a grande Babilônia. E diz a palavra de Deus que naquele dia um vigia do céu, ou seja, um anjo de Deus, ouviu, né, o orgulho, a arrogância daquele homem, que Deus tinha permitido ele ser um rei, e um rei poderoso, Deus quem tinha dado a ele o reinado. Diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor falou para ele, o vigia dos céus, e disse: hoje mesmo, ó rei, você viverá que nem bicho, né? Você receberá o orvalho do céu e comerá como bicho, como capim. Diz a palavra do Senhor Jesus, palavra de Deus, que aquele rei ficou que nem bicho, louco, perdeu o sentido da vida, né? Perdeu o entendimento e vivia jogado, comendo capim, que cresceu pelos que nem bicho e recebeu orvalhos do céu, né? A chuva caiu sobre ele, ele viveu um bom tempo, que nem um bicho, cresceu suas unhas, né? Que nem bicho. Até que um dia Deus teve misericórdia dele, ele voltou em si, se arrependeu e pediu perdão a Deus, né? E tirou o orgulho do seu coração, a arrogância e a prepotência, e passou. Deus deu a ele outra oportunidade dele voltar ao reinado, dele voltar a ser rei. Isso acontece na vida de muitos seres humanos, né? Deus pega ele ou ela do pó da cinza, né? Lá do monturo, e abençoa ele, abençoa ela, né? Faz eles ou ela conquistar, prosperar, põe eles em cargos abençoados,
E eles simplesmente esquecem de Deus, né? Começam a bater nos seus peitos e dizer: eu fiz isso, eu conquistei aquilo. Com seus orgulhos, começam a praticar o mal, fazendo injustiça, perseguir, humilhar, né? Maltratar. E quando pensam que não, a vida deles começa a ser arruinada, né? Eles começam a colher aquilo que eles plantaram de maldade. E eles começam a perder seus cargos, começam a perder suas autoridades. Aí começam a se perguntar: mas por que isso? Por que aquilo está acontecendo na minha vida? Mas não sabem eles que a plantação do orgulho, da maldade e da perversidade contra a vida do seu próximo. E Deus, o justo juiz dos juízes, que não aceita suborno, né? Que não vende sentença, está contemplando tudo. E simplesmente o Senhor permite, né? Muitas vezes aquela pessoa, aquela autoridade, aquela criatura a perder, né? As suas autoridades por conta das suas arrogâncias, prepotências e maldade, para que elas voltem em si, se arrependam e se lembrem que acima de tudo e de todos existe um juiz dos juízes, o Senhor que está no controle de tudo. Por isso que o rei, ele falou aqui, né, o salmista, humildade e confiança em Deus. Humildade é tudo. Humildade é você reconhecer quando errar, é você reconhecer suas limitações, né? É você reconhecer que sem Deus, sem Jesus na nossa vida, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Reconhecer as nossas limitações e suplicar a Deus a sua graça e misericórdia. Ele diz assim, o versículo 2: assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo diante de mim. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre. É a Deus que devemos colocar, em Deus a nossa esperança. Confiar no Senhor. Nós estamos vendo o Brasil, a nação, o mundo, né? As arrogâncias, prepotências, as maldades, a olho nu, né? A gente tem visto. E elas acham que eles que estão no poder, mas não estão, meu amado, meu irmão. Acima deles está Deus, o justo juiz. E cedo ou mais tarde, a justiça de Deus vai chegar. E muitas vezes, quando ela chegar, se essa criatura ou essa pessoa não se humilhar e pedir perdão e misericórdia a Deus, simplesmente a maldade que ela tanto plantou, ele tanto plantou, destruirá, né? Se ela não se humilhar diante de Deus e pedir misericórdia. Então que Deus tenha misericórdia de mim, de você, da nossa vida, da nossa família. Que Deus nos livre, né, do orgulho, da arrogância, da maldade. Que Deus nos livre. Porque eu e você, que cremos na palavra de Deus, que cremos em Deus, o Todo-Poderoso, temos consciência disso. Que sem Deus nós não vamos chegar em lugar nenhum. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos confiar no Senhor, como a palavra está dizendo aqui. E há muitas promessas de Deus para aqueles que temem a Deus, para aqueles que guardam a palavra de Deus, para aqueles que obedecem aos mandamentos do Senhor. Há promessas do Senhor para o seu povo, para a sua igreja, para os seus filhos. E pode ficar certo, meu amigo, meu irmão,
Se há uma coisa que Deus não pode, é mentir. Deus não mente. Deus é justo e verdadeiro. Ele é a verdade e a vida, Jesus Cristo. Então que Deus nessa madrugada visite a nossa vida, a nossa família, visite cada um de nós, e que nós se arrependa enquanto há tempo ainda. Como o salmista disse, o salmista fala aqui, na palavra do Senhor: ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso. Deixei de olhar os outros com arrogância. Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance, né? Tem gente que faz de tudo, né, para crescer em cima dos outros, né? Perseguindo, humilhando, maltratando, né? Mentindo, caluniando para se beneficiar, né? Capaz de tudo, de fazer tudo de mal, de maldade, para ser beneficiado. Só que não sabe ela que Deus está vendo tudo. Deus contempla tudo, meu irmão, meu amigo. Nada é encoberto diante de Deus, dos olhos dele. E a justiça de Deus, cedo ou mais tarde, vai chegar. Porque ela pode tardar, mas ela não falha, ela chega na hora certa. Então que Deus nos guarde e nos livre de todo mal. Que nós possamos ter humildade, né, no nosso coração, na nossa mente. Reconhecer diante de Deus que nós não somos nada sem a presença do Senhor na nossa vida, né? Então que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma madrugada abençoada, um sono reparador, uma semana de vitórias, de bênção, né? Que o Senhor põe em cada um de nós temor e tremor a Ele, a palavra dEle, aos mandamentos do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Deus querido e maravilhoso, Deus poderoso. Ó Senhor, sem Ti nada somos, Pai. Sem Ti nada podemos fazer. Senhor, sem a Tua presença nós não vamos chegar a lugar nenhum, meu Deus. Pai, limpa nossa mente, nosso coração do orgulho, da arrogância, da prepotência, da maldade, meu Deus. Senhor, derrama na nossa mente e coração o temor e o tremor da Tua palavra, Senhor. O amor, o perdão, a misericórdia, como ensina a Tua palavra. Meu Deus, nos livra dos arrogantes, nos livra dos maus, dos perversos, Senhor. Daqueles que apressam os seus passos para derramar o sangue inocente. Aqueles que têm prazer, meu Deus, na maldade, na calúnia, na defamação. Aqueles orgulhosos, ó Deus, que estão no poder, que tem poder, mas o poder é transitório, porque não sabem eles que todo o poder e toda a honra pertence ao Senhor, meu Deus. Então nos livra deles, ó Pai. Guarda a nossa vida, a nossa família dos maus, dos perversos, daqueles que vão dormir maquinando mal, que acordam já planejando mal contra o seu próximo, Senhor. Que a sua mente e o seu coração estão cheios de maldade e perversidade. Livra-nos dos orgulhosos, ó Deus poderoso, ó justo juiz. Tem misericórdia do Brasil, da nação, meu Deus. Liberta o Brasil dos maus, dos perversos, dos orgulhosos, ó Deus, das autoridades orgulhosas, perversas e más, Senhor, que eram para julgar com justiça o Teu povo, mas julgam com imparcialidade, com maldade, vendem sentenças, Senhor. O que é certo, eles julgam como errado, Pai. E o que é errado, eles julgam como certo, Senhor. Eles querem fazer como se fosse incerto o que é mal, o que é, meu Deus, contra a Tua palavra, contra a natureza do Senhor Espírito Santo. Então, meu Deus, entregamos cada um deles nas Tuas mãos.
porque temos as certezas e convicções que eles não são nada diante dos teus olhos, meu Deus. Diante dos homens dessa terra eles podem se achar em alguma coisa, mas diante do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, não há ninguém semelhante a ti, meu Deus. Nenhum Deus destas gerações é semelhante a ti. Não há nem em cima no céu, nem embaixo nessa terra, Senhor. São todos seres mortais, ó Deus. Então o Senhor é o nosso Deus. Tu és a nossa fortaleza, meu Pai. Tu és a nossa justiça. És o nosso Deus. És o nosso ajudador, Senhor. A nossa fortaleza. O nosso socorro bem presente na angústia. O nosso defensor. O nosso protetor, meu Deus. O Senhor é tudo para mim, teu servo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia dos teus filhos, da tua igreja, do teu povo. Como diz a tua palavra, se os maus governassem para sempre, até aqueles que são do bem, Senhor, até aqueles que praticam bem, eles também passariam a praticar o mal, pois eles seriam influenciados, ó Deus, pela maldade. Mas como é maravilhoso, Pai, entender que o Senhor é um justo juiz e que a vida dos maus, se eles não se arrependerem, é curta, Senhor, porque o Senhor é justo para fazer justiça, meu Pai, na vida daqueles que te obedecem e que guardam os teus mandamentos. Então, meu Deus, eu entrego em tuas mãos a minha vida, a vida da minha esposa, a vida dos meus familiares, a vida de cada um dos amigos, dos seus familiares, Pai. Oro por eles, entrego eles em tuas mãos, Senhor. Entrego cada um deles em tuas mãos. Pai querido, amado e santo, oro pelos enfermos, pelos aflitos, desesperados. Oro por aqueles, ó Pai, que suplicam a tua misericórdia, que o Senhor os ajude, meu Deus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor levante do pó o desvalido e faça-se entrar entre os príncipes do teu povo. Que o Senhor visite os encarcerados, humilhados, envergonhados. Visita aqueles, Pai, que foram perseguidos pelos orgulhosos, humilhados por conta dos orgulhosos, Pai. Senhor, faça justiça, meu Deus. Defenda a causa do oprimido, do injustiçado, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Ajude, Pai, por favor, eu te imploro nesta madrugada. Abençoe, Pai, socorra os aflitos, aquele que se encontra sofrendo com depressão, com insônia, com a síndrome do pânico, com ansiedade, aquele que se encontra nos vícios, Senhor, e quer sair dos vícios, suplicando o teu socorro. Liberta, Pai, das drogas, liberta do álcool, liberta do jogo, Pai, que tem levado essa criatura ao fundo do poço. Meu Deus, tenha misericórdia. Senhor, tenha compaixão, Pai, em nome de Jesus. Restaure a saúde daquele que te pede misericórdia. Cura, Pai, cura do câncer, cura da AIDS, da diabetes, da cegueira, da surdez. Cura, meu Deus. Pai, faz maravilhas, milagres extraordinários. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, meu Deus, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Que a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, agora e sempre. Amém. Que Deus nos guarde e nos livre de todos os males, em nome de Jesus.
Que o Senhor te dê uma boa madrugada, um sono reparador, uma semana abençoada de salvação, libertação, livramento, prosperidade na sua família, na sua casa. Que o Senhor abençoe o trabalho das nossas mãos, prospere, abençoando ricamente em nome de Jesus. Fica com Deus, tenha uma boa madrugada em nome de Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai se inscrever no nosso canal, vai dar um like, gostei. Você vai compartilhar a oração, a palavra de Deus, né, para seus amigos e familiares. E você vai escrever na descrição o nome dos seus familiares, né, para que nós possamos estar orando por eles, para que o Senhor os abençoe, né? Em nome de Jesus, com certeza Deus fará maravilhas, né, na nossa vida, na nossa família, na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Fica com Deus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.